para nós motivo de muita alegria recebê-los aqui. Nós cremos... Foi? Não. Nós cremos verdadeiramente que não é fruto simplesmente do acaso que vocês estejam aqui, né? E se vocês estão, vocês apontam para nós uma sede do coração de vocês. Talvez a sede que vocês têm no coração não seja necessariamente saciada por aquilo que nós temos a entregar, mas que existe uma sede, senão vocês não estariam aqui. Não teriam acordado mais cedo no domingo para vir para cá. Então existe uma sede. Agora, qual é o nosso objetivo aqui? Descobrir se essa sede que existe no coração de vocês será correspondida por aquilo que a gente está disposto a entregar. Então, se causar identificação, a gente continua caminhando junto. Caso vocês vão percebendo, não, acho que foi equívoco da minha parte, continuem buscando, tá? Mas hoje, então, seria, em tese, o primeiro de 3 encontros que a gente queria fazer com vocês, para ver se causa identificação naquilo que o No Barco carrega, enquanto existência, para a vida de vocês, ok? Eu não sei se todo mundo me conhece, muito prazer, meu nome é Everton, tá? Eu faço parte da Paróquia Santa Luzia aqui faz uns 4 anos, mais ou menos, e há 11 anos a gente prega o Evangelho, há 11 anos, mas de 3 anos para cá a gente iniciou um trabalho de evangelização muito específico que é o No Barco, tá? Todos que estão aqui conhecem o No Barco? Sim. Tudo? Maravilha, então a gente já avança no processo aí. E essa iniciativa de estarmos aqui hoje, ela pode parecer que é algo único exclusivamente do No Barco, mas o No Barco, na verdade, é a continuação desses 11 anos de missão. Tá dentro, tá embutido ali no meio, né? E quando a gente começou no Barco, a gente desde o início sabia que o intuito não era ser simplesmente um canal de YouTube. A gente queria que isso saísse do digital e fosse manifestado na vida real, né? Qual que é o anseio? Por que o nome é No Barco? No Barco é justamente uma representação da igreja, né? A barca de Pedro é o símbolo da igreja em atividade, porque um barco parado não serve para nada, né? Então o barco em atividade é o símbolo da igreja em seu exercício apostólico. Então a gente acredita que o No Barco, ele existe justamente para isso, para manifestar esse exercício apostólico da igreja. E o barco ele não navega sozinho, precisa ter a tripulação, né? Então, o que a gente entende? Que a multidão é uma parte do povo que ouviu a pregação do Senhor, mas não se comprometeu em entrar no barco para avançar. E os discípulos são aqueles que são chamados a entrar no barco, permanecer no barco, mesmo em meio à tempestade, e avançar, com o intuito de chegar onde? Na outra margem. Então, a palavra que dá origem ao nosso apostolado no barco está lá em Marcos 4,35, que é justamente uma ordem de Jesus. Ele olha para os discípulos que estão à beira do mar, ali também tem uma multidão que ouviu a pregação dele, e ele diz, passemos para a outra margem. Aí o que acontece? Os discípulos entram no barco, a multidão fica na praia, e os discípulos vão avançar para a outra margem. Aí vocês já sabem da história, né? Quando estão avançando, uma tempestade começa a querer afundar o barco, aí Jesus acalma o mar, e o objetivo ele é concluído, eles chegam na outra margem. Então, qual que é o nosso intuito? É que aqueles que estão conosco, se configurando como discípulos de Jesus, permaneçam no barco com o objetivo de chegar na outra margem. E a gente entende que a outra margem, esse deslocamento, ele é muito mais que geográfico, né? Porque se a gente olhar de forma imediata, parece que é só se deslocar geograficamente. Mas no nosso entendimento, o que Deus ministra no nosso coração a partir dessa passagem, é que a gente precisa avançar na nossa identidade de filho de Deus. Então, o No Barco está para nos ajudar a avançar, obviamente, fisicamente, né, numa estrutura física, mas, sobretudo, avançar na nossa condição de discípulo de Jesus, né? O que causa incômodo no nosso coração é saber que tem pessoas que frequentam a igreja, sei lá, há 10, 20, 30 anos e elas ainda são simplesmente frequentadores de uma paróquia. Frequentadores de uma paróquia. Então, o intuito dessa transição, desse avançar para outra margem, é ajudar vocês a transicionar de frequentador de paróquia para se tornar discípulo de Jesus. Porque a igreja, antes de ser um aglomerado de pessoas que cumprem um preceito, vindo nesse prédio físico, é a reunião dos discípulos de Jesus. E muita coisa que o mundo espera ver da igreja, não vê. Por quê? Porque a igreja se contentou em ser um grupo de pessoas que se reúnem para cumprir um preceito dominical.
Mas o que o apóstolo Paulo fala? Ele diz assim que o mundo, a criação, aguarda ansiosamente a manifestação, não do povo que frequenta a paróquia. Aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que foram chamados a ser discípulos da igreja. Até aqui tudo bem? Sim. Então vamos lá. Para a gente ser bem enfático no que eu quero passar aqui para vocês hoje, eu quero falar um pouquinho do que é ser igreja. E partindo disso, a gente depois vai falar do objetivo de nos reunirmos aqui, tá? Então, vamos lá. Mentiram pra gente quando nos trouxeram algumas definições a respeito de igreja. E a mentira é uma distorção, né? uma fala distorcida da verdade. Por vezes, essa mentira ela vem de forma intencional, a pessoa quer nos enganar de fato. E por vezes, essa mentira ela é, entre aspas, inocente, porque a pessoa está falando, está repetindo alguma coisa que ela aprendeu errado e ela passa para frente, mas não necessariamente ela está querendo te enganar. E talvez essa segunda mentira ela é mais difícil de ser desfeita. Por quê? Porque a pessoa fala com convicção de que seja verdade, né? Um cunhado meu, uma vez ele foi vocês têm uma ideia, ele foi no Paraguai, né? Ele e mais 3 amigos. Aí ele falou: ninguém compra coisa ilícita, tá? Só coisa lícita, legal, porque eu não quero problema pra minha vida. Aí 2 dos que estavam com ele no carro inventaram de comprar uma arma. Aí compraram uma arma, aí ele perguntou pro vendedor, falou assim: mas será que a gente vai conseguir passar na fronteira? E falou assim: é muito fácil. Vocês só precisam comprar e não falar pro motorista que vocês compraram. O motorista não pode saber que vocês estão com a arma. Porque quando a fiscalização, né, lá na fronteira parar, quem vai ser questionado vai ser o motorista. E ele precisa falar que não tem arma com convicção de que de fato não tenha. Porque se ele souber que tem, ele vai ter que mentir. E se ele mentir, os caras pegam. Então não deixem ele saber que vocês compraram. Quando ele for falar que não tem arma, ele vai falar com convicção, não tem arma, e aí ele consegue convencer. Então eles compraram a arma, o motorista não sabia, e de fato eles foram parados. E quando questionado, ele falou assim: pode revirar o carro, meu amigo, aqui não tem nada. Assim, na convicção, por quê? Porque de fato na cabeça dele não tinha. E eles conseguiram passar com as armas. Tá vendo? Então, quando você fala com esse grau de convicção, né, na certeza de que a coisa de fato é assim, isso é convincente. Então tem gente que conta, inclusive, mentira, pensando que é verdade, mas não é. Tá entendendo? Então muita gente nos ensinou algo a respeito de igreja que não necessariamente é igreja. Tá? O primeiro relato de que Cristo ia fundar uma igreja está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 18, que é aquela cena icônica. Eles estão reunidos em um lugar onde o paganismo impera, Cesareia de Filipe. Então tem a adoração a muitos deuses pagãos. E Jesus começa a perguntar para eles, né? Quem os homens dizem que eu sou? E eles falam diversas coisas lá. Lembram disso, não? Estão comigo? Sim. Aí, depois Jesus pergunta: e vocês? Vocês quem? Os discípulos que estão andando comigo, estão mais perto. O que vocês dizem? Aí Pedro fala em nome de todos, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí ele vai lá e profetiza: sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outro encontro, a gente vai se aprofundar nessa fala de Jesus especificamente, tá? Hoje não vai dar tempo, eu quero dar outro foco aqui na nossa conversa, né? Então Jesus fala que ele vai fundar a igreja, e muitos dos discípulos se equivocaram a respeito do que Jesus estava falando. De maneira mais enfática, o mais equivocado a respeito do que Jesus estava falando foi Judas. Judas foi o mais equivocado. Todos entenderam mais ou menos o que o Judas entendeu quando Jesus falou que edificaria a igreja. Todos entenderam mais ou menos a mesma coisa. Só que no decorrer do processo, Jesus foi, então, consertando a cabeça deles a respeito da visão de igreja. Só que Judas permaneceu insistente, determinado na configuração de igreja que o mundo conhecia naquela época. Deixa eu ver meu tempo aqui. Dá tempo de falar, vou falar para vocês, então vamos lá. A palavra que está lá no grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra que está lá escrita é eclésia. Então, quando Jesus fala que vai fundar a igreja, Jesus fala assim: fundarei a minha eclésia. Quando ele fala a minha, é porque existe outra. Faz sentido ou não? Senão ele falaria: fundarei uma eclésia, ou fundarei eclésia. Aí então, o que é eclésia? Precisa ficar, né? O que é eclésia? Não. Você fala: fundarei a minha eclésia,
é porque existe outra eclésia que não é a eclésia dele. Então ele está olhando para uma eclésia, tá bom, tem uma eclésia aqui e tal, ela é existente. Eu vou fazer o seguinte, então sobre ti, Pedro, cabeça visível da igreja, eu fundaria a minha eclésia. E o que é a eclésia? Se você depois vocês pesquisarem no Google, colocar lá eclésia, vocês vão ver que é uma organização política social. Então, uma instituição que se organiza de forma política e social é uma eclésia. Então, Jesus fala isso com uma eclésia muito forte no tempo que ele vivia. Ele pega a referência de uma eclésia muito forte que ele vivia. Quando Jesus andou sobre a terra encarnado, qual era o império que dominava o mundo conhecido? O Império Romano. Então, o Império Romano é uma eclésia, que é uma organização institucional organizada, né? Política e social. Ok? Então o que Jesus vê? Tem uma eclésia aqui que ela domina tudo. Ela está se movimentando errado. Eu vou fundar a minha eclésia. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha eclésia. Isso aqui é extremamente importante a gente entender, porque a partir disso a gente sabe o que Jesus queria quando ele fundou a igreja. E Jesus não queria simplesmente um grupo de pessoas que se reúne, finge que é santo, vira a cabeça de lado na hora que vai comungar, depois sai daqui e segue a vida, sem vínculo nenhum. Não é isso que Jesus queria. E olha só, quando Jesus olha para o Império Romano, ele enxerga o quê? Quem aqui é da informática vai entender bem o que eu estou dizendo. Quem não for da informática a gente explica. Jesus olhou para o Império Romano e ele entendeu que o Império Romano era o hardware certo com o software errado. Pega um copo de água para mim, por favor. Quem entendeu o que eu falei? Ajuda a gente, por favor. Explica aí para quem não entendeu, vai lá. Hardware é a parte física. A parte física, isso? O software é a parte lógica, né? É. Intangível, né? Sim. Então, olha só. Vou tentar ajudar vocês. Quando a gente olha para um computador, ali tem hardware e software. Então, a parte física do computador, tipo assim, o monitor, o teclado, o mouse e as coisas que você pode tocar que é palpável, isso é o hardware. Então, é a maneira visível de a gente ver a coisa se comportando. Muito obrigado, Rosângela. E o software é o quê? É o sistema operacional. É aquilo que você não pode tocar, mas é o que dá vida ali. Então o que Jesus está falando? Quando ele vê o Império Romano se movimentando, ele fala assim, a estrutura física, ok, mas a intenção com que eles fazem isso é completamente equivocada. Então eu vou usar a mesma estrutura física, só que agora com a intenção correta. Qual a intenção? Os valores do reino dos céus ali. Porque qual que era o intuito do Império Romano quando ele chegava numa civilização para dominar aquela civilização? Não era chegar lá, por exemplo, ele chegava no meio dos judeus, matava todo mundo para que aquele lugar se tornasse um lugar romano. Não era isso que eles faziam. O que eles faziam? Eles entravam numa civilização e eles almejavam o quê? Que os filhos dos judeus fossem criados como filho de romano. Que o judeu se vestisse como romano, que comesse o que o romano come, que falasse como o romano fala, que adorassem os deuses que os romanos adoravam. O que é então? É uma espécie de evangelização. Eu queria transformar o mundo inteiro em romano. Aí Jesus falou assim, esse negócio aqui tem a ver com o que eu quero fazer na terra. Só que eu preciso colocar o caráter do reino dos céus aqui. E é isso que ele faz quando ele funda a igreja. Mas ainda assim fica nebuloso a gente entender o que é igreja, né? Vamos lá, eu vou falar o seguinte. Eu vou pegar algumas coisas que não são igreja aqui, para que a gente vai desmontando um castelo de areia na nossa cabeça e depois vai edificando o castelo corretamente, tá bom? Então, primeira coisa que vocês precisam guardar na cabeça de vocês que não é igreja, tá? A igreja não é um prédio. A igreja não se estabelece por conta da construção de pedras, ok? É importante o tempo para a gente se reunir, afinal de contas a gente está reunido aqui aonde agora? Só que a igreja começa e não tem um prédio físico para se reunir. E aí? Não tem igreja, então? Há uns 2 anos atrás, um amigo nosso que estava em missão na África falou assim, Everton, eu queria ajuda para construir uma capela aqui na África. Porque a que a gente tem aqui, cara, tá difícil. Eu falei, me manda uma foto da que vocês têm aí. Sabe o que era a capela deles? Ele pegou e mandou uma foto de uma árvore. Foi uma árvore? Eu falei, pois é, a gente se reúne embaixo na sombra dessa árvore e aqui a gente celebra a missa. Aí não tem igreja lá porque não tinha uma estrutura física? Tinha a igreja só não tinha um prédio.
E pela ausência do prédio, a igreja não foi impedida de existir. O povo se reunia lá, meus irmãos, e reza com mais fervor que nós, viu? É uma missa de 3, 4 horas. Vocês têm uma ideia. O barato é louco. Então a igreja não é um prédio. A igreja não é um ponto de pregação e louvor. Tipo assim, é um lugar que a gente vai para ouvir umas músicas gostosas e ouvir a pregação da palavra. Não é. Embora isso aconteça na igreja. Ok? A igreja não é um hospital. Tem gente que fala assim, a igreja é um hospital. Que eu chego lá e eu sou curado. A igreja cura? Cura. Mas qual a diferença do hospital? Quando a gente chega no hospital e é curado, depois que você é curado, você faz o quê? Vai embora, ué. Ninguém quer ficar no hospital. Eu acho que ninguém gosta do hospital, nem o médico, nem o enfermeiro. Não é possível que goste do hospital. O hospital é um mal necessário, né? Tá lá, é necessário que exista, mas quando você se cura, a primeira coisa que você quer fazer é você ir embora. Então, a igreja não é um hospital. A igreja também não é um elevador. Porque a gente tem uma impressão que a igreja é um lugar que a gente fica todo mundo juntinho, apertadinho, pra subir junto. Não é isso. Então, vamos lá correr pra igreja pra nós não ir pro inferno, porque a gente já tá muito baixo. Descer mais do que isso ainda é ruim. Então, vamos ficar juntinho aqui, um aturando o outro pra gente subir tudo junto. Não é. Então, a igreja não é um elevador, tá bom? E a igreja também não é um clube social, que eu me reúno com pessoas que eu gosto. Primeira coisa que eu vou deixar para vocês. Nem precisa de gostar das pessoas que estão na igreja para ser igreja. Nós não estamos aqui porque nós gostamos de vocês. Não se enganem, tá? Não se iludam. Não é por isso. Porque se for por gosto, a gente tinha ficado em casa deitado na cama, que era muito mais gostoso hoje. Depois do dia de ontem, né, Igor? Eu e o Igor saímos de casa ontem, 8 horas da manhã. Rodamos até 2 horas da manhã. De um lado pro outro, pregando o evangelho assim. E daqui a pouco tem mais, tá? Resista. Então, não é por gosto. Se fosse por gosto, a gente queria dormir um pouquinho mais. Não é por gosto, tá? Vamos lá. Olha só, mas a igreja tem um negócio poderoso nela. Eu fui atrás de uns dados e achei um dado que me deixou extremamente curioso. Ó, a igreja, quando ela começou ali em Pentecostes, no ano 100, presta atenção, a igreja, ela tinha 25 mil membros espalhados no mundo inteiro. Vou repetir. Ano 100, contabilizou-se 25 mil membros na igreja no mundo todo. É muita coisa, né? Então, uma realidade que nasce, essa eclésia nasceu como uma seita, em 100 anos, ela tinha 25 mil membros espalhados no mundo inteiro. Aí o dado aponta depois 200 anos depois, ou seja, anos 300. Sabe quantas pessoas tinham se agregado ao grupo dos apóstolos ali, inicial? Os apóstolos já tinham morrido, obviamente, né? 200 anos. Mas aquele grupo, igreja primitiva, 20 milhões de pessoas. Então, a igreja do ano 100 ao ano 300, em 200 anos, passou de 25 mil a 20 milhões de pessoas espalhadas no mundo inteiro. O poder de crescimento dessa instituição, principalmente na era primitiva, era absurdo. Era inacreditável. Mais de 20 milhões de pessoas ali. Só a igreja verdadeira de Cristo consegue fazer um negócio desse. Porque ela operava como tal o seu fundador desejou. Uma eclésia que saía e evangelizava. Então é por isso que a gente está aqui hoje. Porque alguém pagou o preço para que a gente estivesse, né? Então só enquanto católicos, sem contar as comunidades protestantes, nós somos 1,4 bilhões de pessoas no mundo. O mundo tem pouco mais de 7 bilhões, né? Então se for contar protestante e tudo, são quase 2 bilhões de cristãos espalhados pelo mundo. Assim, é um número considerável, sim ou não? Bastante considerável, tá? Eu peguei uma passagem bíblica que está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2. Acho que vocês não trouxeram Bíblia, né? Mas anotem aí quem está anotando para vocês poderem ler em casa depois, tá bom? Ó, Efésios, capítulo 2, lá no versículo 11, traz uma definição muito interessante para nós do que é a igreja. O que é a igreja? Se alguém tiver... Oi? Efésios 2. 11. Quem está com o celular, que é moderno, liga o celular aí, você vai achar. A gente lê junto. Todo mundo ok aí? Ó, eu vou ler para vocês aqui, tá? Vamos lá. Diz assim, ó. Lembrai-vos, pois, de que antigamente vós
pagãos de nascimento. Presta atenção. Carol e Rosângela também, presta atenção. Vamos lá. Lembrai-vos, pois, de que antigamente vós, pagãos de nascimento, chamados incircuncisos, pelos que se chamam circuncidados. O que Paulo está falando? Então vocês, antigamente era chamado de um povo excluído. Eu vou trocar a palavra, vocês vão entender o que eu estou falando. Paulo está falando assim, vocês que antes eram pagãos, não eram batizados, que eram chamados de pagãos por aqueles que são batizados, né? Então o que é o povo incircunciso? É o povo que não fazia parte da aliança de Deus com os homens da terra, que é o povo que não era de Israel, né? Então Paulo está falando para os gentios, ou seja, o pessoal está lá na cidade de Éfeso. Lembrai-vos, pois, de que antigamente vós, pagãos de nascimento, chamados incircuncisos por aqueles que se chamam circuncidados, por causa da circuncisão que por mão se fez na carne, estivestes então sem Cristo, afastados da cidadania de Israel, estranhos à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ao passo que agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, derrubando o muro de separação, a inimizade em sua própria carne. Ele aboliu a lei dos mandamentos, expressa em decretos, para fazer em si mesmo dos dois um só homem novo. Estabeleceu assim a paz. Reconciliou ambos com Deus num só corpo, pela cruz, e matou em si mesmo a inimizade. Veio para anunciar a paz a vós, que estáveis longe, e também àqueles que estavam perto. Porque por ele, nós, judeus e pagãos, temos acesso junto ao Pai no mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e hóspedes, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vamos lá, vou explicar tudo que eu li aqui agora. O que ele está falando? Ele está olhando para um povo que é pagão, que não fazia parte da aliança no antigo Israel. Quando eu falo assim, aliança no antigo Israel, todo mundo sabe do que eu estou falando? Todo mundo aqui é catequizado, né? Então, como que você fazia parte do povo de Deus no Antigo Testamento? Você tinha que nascer com a descendência sanguínea de uma das 12 tribos de Israel. Então Deus chama um homem chamado Abraão, lembra-se disso, e faz uma aliança com Abraão. Abraão tem um filho, como é o nome do filho de Abraão? Isaac. Isaac tem dois filhos, Jacó e Esaú, não é isso? Aí lembra daquele lance lá que Jacó rouba a bênção no lugar de Esaú? Então, quando ele recebe a bênção, agora a descendência oficial de Abraão vem dele. Ele tem 12 filhos, ok? E cada um desses filhos constitui uma tribo do antigo Israel, que é o quê? O povo de Deus. Então, para você ser povo de Deus, tem que nascer em uma dessas 12 tribos, ok? Resumir a história toda para vocês agora. O que Paulo está falando agora? Então, vocês agora que eram excluídos, vocês não estavam com Deus porque vocês faziam parte da aliança. Vocês não eram circuncidados. O que é a circuncisão? É como se fosse o batismo no Antigo Testamento. Ok? Então, vocês não faziam parte. Só que agora, Cristo Jesus, em sua carne, uniu esses dois povos. E vocês agora não são mais excluídos. Esse muro que separava vocês foi derrubado por Cristo Jesus e agora vocês fazem parte de um só povo. Ele fala ainda, um só homem. Nós somos a representação desse um só homem na terra. Aí ele usa uma expressão que é muito bonita e muito valiosa para nós aqui, que é o quê? Vocês são família de Deus. Meus irmãos, eu cheguei onde eu queria. Paulo está falando que a definição de igreja na terra é família de Deus. Guardem isso, pelo amor de Deus, senão nada do que eu estou dizendo aqui vai fazer sentido para vocês. Paulo está falando o que é a igreja na face da terra. É a manifestação da família de Deus em meio aos homens. É isso que a gente tem que expressar. Aí eu fui atrás de definições do que é família para que isso fique muito gravado no nosso coração, tá? Olha só, definição de família. Quem quiser anotar aí, fica à vontade. Mas depois também eu posso mandar para vocês, não tem problema não, tá? Ó, ele diz o quê? A definição. Família é um grupo de pessoas que tem uma aliança de sangue devido a uma ancestralidade em comum. Vou repetir. Família
é um grupo de pessoas que tem uma aliança de sangue. Então, o que é um grupo de família? O que é família? É um grupo de pessoas que tem uma aliança de sangue devido a uma ancestralidade em comum. Então, por exemplo, eu sou José Everton de Oliveira. Por que eu me chamo Oliveira? Porque tem, tipo assim, meu pai é Oliveira, o pai do meu pai é Oliveira, o pai do... até porque teve um homem que inicialmente se chamou Oliveira, e o filho do filho dele, por conta do vínculo sanguíneo, foi passando esse nome para outra pessoa. De tal modo que, para ser Oliveira, você tem que nascer de alguma forma na ancestralidade, nessa aliança de sangue de alguém que se chama Oliveira. É esse o jeito que tem que fazer. Então, isso constitui uma família, uma ancestralidade por conta de uma aliança de sangue. Quando Jesus ele está lá na última ceia, coisa que a gente vai escutar daqui a pouco na missa, o que ele fala? Que o sangue que vai ser derramado na cruz é o sangue da nova e eterna aliança. Ele está constituindo uma nova aliança no sangue dele para nos fazer família. Agora, volto a falar o que eu estava dizendo para vocês aqui. Para ser família, não precisa gostar da pessoa. Então, a igreja não é uma família que se gosta. Porque a aliança não está no gosto. Então, por exemplo, quando você diz assim, eu gosto de chocolate. Ok? Se o chocolate mofar, você ainda vai comer o chocolate? Mas você não gostava dele? Então você não gosta do chocolate. Você gosta, na verdade, da sensação que o chocolate traz para você. Então, de quem que você gosta, na verdade? De você mesmo. Você gosta... Eu gosto de churrasco. Não é do churrasco que você gosta. Você gosta da sensação que o churrasco dá na pessoa quando ela come o churrasco, que essa pessoa é você. É simplesmente isso. Então você fala assim, eu gosto do Igor. O meu gosto é interesseiro. Porque eu gosto do que o Igor proporciona para mim quando ele está comigo. O Igor toca violão, ele canta bem, então é bom estar perto do Igor. Na verdade, eu gosto então do efeito da música do Igor para mim. Então, no dia que eu não gostar mais, o que eu faço? Eu descarto. É igual comida. Quando você come porque gosta, come. Você não gosta mais, você fala, enjoei. Por que tem muito casamento acabando, muito divórcio? É porque a pessoa casa porque gosta da outra pessoa. Aí o gosto passa, o que acontece? Separa. Não é esse o ditado assim, não é a fala corrente? Casa, se não der certo... Isso aqui é uma coisa do diabo, do cão, do chifrudo. Sem sombra de dúvidas. Porque acha que a gente tem que estar alicerçado em gosto. Mas a aliança que sustenta a igreja é uma aliança de amor. Cristo, quando ele verte até a última gota de sangue, ele ensina o quê? Que não há prova de amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Ele dá a vida por nós e se estabelece uma aliança de amor. Num clube, por exemplo, num clube social, as pessoas se encontram lá, elas gostam umas das outras. Elas saem do clube e até vão almoçar nas casas das outras. Mas, passado o tempo, se esse gosto acaba, você segue o seu rumo, eu sigo o meu. Então, um time de futebol, ele reúne em torno de si uma torcida. Então tem um interesse comum que os move a se reunir. Não dá para a gente pensar que a igreja de Cristo na terra, a noiva do Cordeiro, é a mesma coisa, por exemplo, de um grupo que se reúne por conta de um time, de uma torcida de futebol. Não dá para a gente engolir isso e ficar calado de boa. Então a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, precisa ser mais que isso. Mais que um grupo de pessoas que se reúnem em torno de um desejo ou um interesse comum. A gente precisa ser mais que isso. Então, o que nos une? É o amor. E aí a gente precisa desconfigurar na nossa cabeça também as nossas perspectivas de amor. E a gente vai deixar isso para um dia, tá bom? Olha só. Isso aqui é tão sério, presta atenção. Se você estava dormindo, Ingrid, dá um tapa na cara assim, ó, para acordar agora. Balança ela aí, Diego. Isso aqui é muito sério que eu vou falar agora, tá bom? Porque se vocês não veem que isso existe escondido no mais profundo do coração de vocês, um desejo ainda lá no fundo de viver isso que eu vou falar aqui agora, talvez o que a gente quer fazer aqui relacionado ao barco não seja lugar para vocês.
Tá? Aí foi muito bom ver vocês aqui hoje. A gente se encontra de novo na missa, na conversão dos convertidos, mas o que a gente está fazendo aqui talvez não seja o ideal você estar, tá bom? Porque isso exige muito de você. O que a gente está falando aqui é de um nível de aliança. Isso é o que eu converso com o pessoal já há muito tempo lá no meu barco. É um nível de aliança, de comprometimento com a vida do outro, que torna a igreja algo mais seguro do que o seguro de vida. O que a gente está querendo estabelecer aqui é o verdadeiro sentido de ser igreja na seguinte questão. Luan, se eu morrer, eu morro tranquilo. Sabe por quê? Porque eu sei que o Luan vai cuidar da minha casa. Eu sei que meus filhos, minha esposa não vai ficar desamparado. Por quê? O Jacob e o Luan vão cuidar da minha casa. A gente quer viver um nível de aliança de tal modo que eu falo assim, Valci, se você faltar, se você morrer, pode ficar tranquilo, porque os teus filhos são meus filhos. A tua família é minha família, a tua casa é minha casa. Então, muito mais seguro do que o Bradesco é a igreja. Agora, o problema é que a noiva de Cristo terceirizou a responsabilidade de ser família e colocou para o Bradesco. Então, a gente se sente mais confortável em pegar um voo aqui e ir para outro estado, porque o avião pode cair, eu vou morrer, e o que me deixa tranquilo é que se eu morrer, eu pago o seguro de vida e o Bradesco vai assistir a minha casa. Eu faço parte de uma paróquia há 20 anos. E eu não consigo confiar que aquelas pessoas que lá estão comigo, sentando em torno da mesa de Cristo, comungando o corpo vivo do Senhor, não vão cuidar da minha casa. E eu terceirizo essa responsabilidade para quem? Para o capitalismo ou para qualquer sistema financeiro que você possa imaginar na sua cabeça. Isso é loucura. Que bolsinha? Não sei. Não estou com também não, chave. Tá. A confiança, a confiança. Então, irmãos, assim, eu não sei se vocês estão percebendo o que eu estou querendo dizer aqui, mas isso é o modus operandi natural da igreja. O grande problema é o quê? É que paróquias não conseguem se mover assim, e a gente precisa fazer alguma coisa. O nosso senso de urgência é o quê? É devolver para a igreja essa característica que está no cerne inicial da igreja. A igreja em Atos dos Apóstolos, ela começa assim. Como eu estava falando, não era a estrutura física, as pessoas se reuniam nas casas, a missa era celebrada nas casas. Eu não vou pegar aqui agora para a gente não se estender, mas quando a gente pega Atos dos Apóstolos, depois eu posso mandar para vocês, o que fica muito característico lá? Eles, depois que se convertiam, pegavam tudo que tinham, colocavam em comum nos pés dos apóstolos e viviam uma vida em comum. De tal modo que aquele que tinha mais recurso, ele tinha mais recurso para suprir aquele que tinha menos. Então tudo era posto em comum, porque da mesma forma que eu tenho facilidade, ou deveria ter, de dividir aquilo que conquisto com o suor do meu trabalho com os que estão na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos. Então, por exemplo, quem é casado é que sabe o que eu estou falando. Você trabalha e o fruto do seu trabalho, você não tem dificuldade de suprir as necessidades da sua esposa e dos seus filhos. Se tem que corrigir isso aí imediatamente, né? Mas assim, em tese, né? Um pai de família, normalmente falando, não teria dificuldade de ver sua esposa, sei lá, com fome, falando assim, não, o dinheiro é meu, você tá duro, se vira. É assim que acontece, Diego. A Ingrid fala, nossa, que fome, quero comer um lanche. Tem dinheiro? Não, então se vira, eu tenho, vou comer o meu sozinho. Dá o seu pra ela, né? Então, agora só, se a gente tá... Por que você faz isso? Porque vocês são família. Então, a gente tem uma facilidade de fazer isso com um vínculo familiar humano. Mas o vínculo familiar que é estabelecido pelo sangue do Cordeiro, ele não deveria ser superior ao vínculo humano? Sim ou não? Então, o que é a igreja? É a manifestação da família de Deus. Quando o mundo olha para a igreja, o que eles precisam ver? Como é que a família de Deus se movimenta na terra? Eu falei isso na Convenção dos Convertidos. Acho que todo mundo estava lá, né? Na Convenção dos Convertidos. Eu falei isso, vou repetir aqui de novo. A gente foi impulsionado por essa ânsia do nosso coração a partir de uma dor do coração do bispo. O bispo colocou isso pra gente. Eu não consigo ver a igreja na sociedade. Ela não se manifesta. Tem um encontro dentro da paróquia, tá, mas cadê a igreja sendo visível no supermercado, dentro do Uber, no busão, nos ambientes de trabalho? Por quê? Porque é simplesmente uma reunião que acontece, todo mundo cumpre um preceito,
todo mundo sabe a hora que tem que joelhar, a hora que tem que levantar, a hora que tem que falar, a hora que tem que ficar calado, todo mundo cumpre ali a regra. Mas essa manifestação não vem à tona por quê? Porque a gente ainda não entendeu que a gente é família. E é de fato difícil fazer isso numa paróquia, por exemplo, como a nossa, que recebe aí, sei lá, 1000 pessoas por final de semana. É difícil estabelecer vínculos. Tem irmão que está sentando do seu lado, na sua frente ou atrás de você, toda missa passando os perrengues nervoso, que você é a solução para o problema dele, mas vocês não têm vínculo nenhum. Por quê? Porque vocês não são famílias. E a Igreja de Cristo, ela é impedida de avançar, de manifestar o seu papel na terra por conta disso. O que é o nosso intuito enquanto no barco? É dar uma resposta satisfatória para o bispo, ou seja, para a igreja. O bispo é a representação da nossa igreja. E é assim, a gente batendo os nossos parafusos, como é que a gente vai responder efetivamente isso para o bispo? É a gente buscando pessoas que entenderam o propósito de ser igreja e querem ser igreja, através do quê? Da comunhão. Então, olha só, tudo isso que eu estou falando aqui é só para chegar a uma palavra, comunhão. É ou não é, Luan? É ou não é, Valci? Tudo isso é para tentar argumentar a necessidade de como aqueles que nasceram de novo viver comunhão. Olha só, e se vocês começarem a caminhar com o barco, uma coisa que vai ser sempre uma tônica das nossas conversas, essa palavra, comunhão. Se você está anotando, pode escrever bem grandão aí, ó. Comunhão, assim, ó. Porque o vínculo da família de Deus na terra é a comunhão. Não se esqueçam disso. Então a gente vai voltar diversas vezes nesse assunto. Tá? Hoje, a nossa equipe ali, que faz a coisa acontecer, é pequena. E o que a gente falava? Pode ser que venha 100, pode ser que venha 40, pode ser que venha 10, pode ser que venha uma pessoa. Mas a gente não tem pressa, a gente quer qualidade. Pessoas que estejam de fato comprometidas a viver comunhão. Pode ser que de vocês que estão aqui hoje, vai todo mundo embora, fica 2. Ok, não tem problema. A gente vai indo aos pouquinhos. Mas para que isso seja construído de forma solidificada. E sejamos um sinal de luz, inclusive para quem não faz parte restrita do não barco. Tá entendendo? Esse é o nosso intuito, estabelecer comunhão. Então, se não tiver disponibilidade no seu coração, deveria ter, mesmo que não seja para fazer parte do no barco, só pelo fato de você ser cristão, corpo de Cristo. Tá bom? Vamos lá. Mais uma coisa, rapidinho. Eu vou ler mais um trecho aqui da carta de São Paulo aos Efésios, tá? Versículo 21. Até aqui tudo bem? Ó. O 21 diz assim: é nele quem? Em Cristo, tá? É nele que todo edifício harmonicamente disposto se une e cresce até formar um templo. Vou ler de novo. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se une e cresce até formar um templo santo no Senhor. Nele, vós também sois integrados na construção para vos tornardes morada do Espírito de Deus. Morada do Espírito de Deus. O que Paulo está falando? Isso aqui é muito interessante. Como é que Deus se manifestava no meio do povo, ou no meio da criação do homem e da mulher, lá no Gênesis? No jardim. Então, o que é Jardim do Éden? Jardim do Éden significa lugar das delícias de Deus. Então, o meio que Deus se manifestava era através do jardim. Avançando um pouco mais, Deus se manifesta através do tabernáculo. Então, tinha a Arca da Aliança, Deus estava lá. Depois, quando Salomão ele edifica um templo, o lugar da manifestação de Deus é o templo. Só que no Novo Testamento, a manifestação de Deus na terra é quem? O Cristo. Jesus é o rosto visível de Deus. Quando Jesus morre e ascende aos céus, ele funda a igreja e ele chama a igreja do quê? Do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Nós. Cada um de nós que aqui estamos. Então, o que Paulo está falando? Agora, como igreja, nós somos morada do Espírito Santo. E as pessoas que quiserem ter uma experiência com o Espírito Santo precisam se encontrar com quem? Com quem? Vocês sabem que eu taco água, né? Nas pessoas quando elas não falam. É um método extremamente eficaz. Pode ser que não seja um dos melhores, mas é eficaz. Então, quando uma pessoa quiser ter uma experiência com o Espírito Santo, no Antigo Testamento, lá no começo, Adão tinha que ficar no Éden. Tanto é que quando ele sai do Éden, ele pede o acesso à presença.
Depois, posteriormente, o lugar para ter acesso à presença do Espírito Santo era o quê? O tabernáculo. Depois, o lugar para ter acesso à presença de Deus era o templo. E agora, para ter acesso à presença do Espírito Santo, onde que tem que ir? Em nós, enquanto corpo de Cristo, somos o lugar por excelência onde as pessoas vêm e têm contato para experimentar o Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é tão importante para nós, porque olha só a responsabilidade que a gente tem sobre a nossa vida. Se eu estou falando publicamente que eu sou católico, membro da Igreja de Cristo, e não me manifesto, não me comporto como tal, nós estamos impedindo o mundo de fazer uma experiência com o Espírito Santo. Eu vou falar de novo. Quando nós negligenciamos o nosso papel de ser corpo de Cristo, aquilo que Paulo está falando aqui, ó, tá vendo? Ó, nele vós também sois integrados na construção para vos tornares morada do Espírito de Deus. Então nós, harmonicamente, ou seja, cada um no seu devido lugar, a cabeça sendo cabeça, as orelhas sendo orelha, a boca sendo boca, o olho sendo olho, cada um no seu devido lugar, harmonicamente construindo esse corpo, nós somos morada do Espírito de Deus na terra. E a pessoa que quiser ter uma experiência com o Espírito de Deus precisa estar onde? No meio de nós. Então, nós somos a solução para que o mundo encontre o Espírito de Deus, mas também nós somos o grande empecilho para que o Espírito de Deus seja manifestado no meio dos homens. E para finalizar agora, né? A igreja, ela não é um lugar para o consumismo. Então, presta atenção. Um grande risco que a gente corre é fazer da igreja uma estrutura física para consumir alguma coisa. Então, eu vou lá consumir o corpo de Cristo que é entregue para nós na Eucaristia. Sejam bem-vindos, casal. Senta aí, cara. Arruma uma cadeira para eles aí, Carol. Então, veja bem. A igreja não é um lugar do nosso consumo, do qual a gente vai lá para ser entretido. Por exemplo, o No Barco aqui não é um lugar de entretenimento. Não é um lugar para você se entreter. Muito mais que isso, é você entender a identidade do que é ser igreja, e sendo igreja, e entregar para aqueles que querem consumir alguma coisa. Para que, quando se encontrar com a igreja, encontre a origem, né? Encontre o sentido de suas vidas. Veja bem que toda vez quando acaba a missa, existe um mandato sobre a nossa vida, né? Que é o ide. Ide em paz. Esse ide é, parafraseando, a voz do próprio Cristo no final do Evangelho. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, a gente é um conjunto de pessoas para cumprir uma missão. A igreja não pode ficar parada. O corpo parado, ele definha. Se nós somos um corpo, o corpo parado, ele atrofia. A gente precisa se movimentar. Ok? Esse é o nosso objetivo. Se movimentar, se manifestar em movimentação para que outras pessoas possam ter acesso a este corpo. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Quando... Fique em paz, vai lá. Olha só. Quando Jesus ele diz que vai fundar a igreja dele, ele diz algo que a maioria das pessoas entendem de forma equivocada. Ele diz o seguinte: sobre ti, Pedro, cabeça visível, eu edificarei a minha igreja. Aí depois ele diz o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então parece o quê? Parece que o povo entende de imediato. Parece que o inferno vai vir para cima e não vai prevalecer. Vai atacar e não vai dar conta de destruir a igreja. Agora, a pergunta que eu quero deixar para vocês é a seguinte: porta é um instrumento de guerra? É uma arma? O que é porta? A porta é contenção. O que Jesus está falando? A igreja vai ser fundada, presta atenção aqui, nós já vamos finalizar. A porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. O que Jesus está falando? A igreja vai para cima. O inferno vai tentar se defender e ele não vai dar conta. Então, o que é a igreja? A igreja é um grupo de pessoas que vai todo instante no inferno, pega alguém e arranca ele de lá. O que é o inferno, então? É o lugar que recebe de maneira indesejável os filhos de Deus indo lá e saqueando as almas daquele lugar. A igreja é o pesadelo do inferno se movimentando na face da terra. E o tempo que a gente tem para fazer isso é agora.
Então, a gente está se encontrando aqui para constituir essa configuração original de igreja. Então, tudo que eu falei aqui agora, eu tenho certeza que vocês vão esquecer, não vão? Vai ficar uma coisa ou outra ali, né, na cabeça. E a gente vai tentando se lembrar um ao outro. Mas por que a gente está aqui? Sabendo, olha só, vamos lá agora. Sabendo que a gente entrar no fluxo original do que é ser igreja, na estrutura paroquial, o que a gente faz? A gente vai reduzir isso num número menor e ser luz para a paróquia toda entender o que é o papel dela. Eu falei para vocês do apelo do bispo, não falei? O apelo do bispo é que a gente fosse a manifestação da igreja na sociedade. E a do Padre Márcio também tem um apelo dele. Lembra-se do apelo do Padre Márcio ou não? Quem lembra? Eu falei também no dia da conversão dos convertidos. Por isso que eu tô falando que vocês vão esquecer o que eu tô falando. Aí, tá vendo? Olha, ó, a memória é boa. Boa. Então, para quem esqueceu, a irmã tá falando aqui, ó. O padre falou que deseja ver ainda em vida uma paróquia se movimentando como uma comunidade de aliança. No fundo, o que o padre tá falando? Eu queria ver a minha paróquia se movimentando como Atos dos Apóstolos. É isso que eu queria. Meu desejo era esse. Como ainda não tá, a gente vai se contentando com o que tem. Mas o meu desejo é o quê? É ver uma paróquia se movimentando como uma comunidade de aliança. Um povo que faz parte, de fato, de uma família. Com o tamanho da paróquia hoje, isso é muito difícil. Então a gente tem um método que a gente deseja aplicar entre nós para que isso possa ser possível. Um sinal primeiro para a paróquia e depois um sinal para a diocese inteira. E como é que a gente vai fazer então isso? Existe um método chamado células, né? Ele é muito... se popularizou no meio dos protestantes, mas na verdade a origem ela é católica. É que a gente não usufruiu da ferramenta. Então, a Igreja Católica na Coreia do Sul utilizava-se do método de células muito antes dele ser popularizado no meio dos protestantes no Brasil. E a gente entende que é a maneira mais eficaz da gente conseguir isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Manifestar a real identidade da igreja por meio das células. Então, nosso intuito é esse. Só que a gente sabe o que é o quê? Nas células, quem de fato quer estar nas células. Nós não queremos ninguém que está aqui por conta de uma fuga, porque está sem nada para fazer. Mas a gente quer o quê? Pessoas que estão entendendo o propósito de ser igreja e querem fazer parte disso conosco. Então, quando é que a célula vai começar efetivamente? Depois desses 3 primeiros encontros com vocês. Porque o nosso intuito é que o máximo de vocês desistam. Pô, isso aí é duro demais. Eu não quero isso não. Então a gente, nos dois próximos encontros, a gente vai forçar bastante a barra assim, ó, para ver se vocês desanimam e vão embora. Não dá para mim. Aí depois desses 3 encontros, aqueles que, se tiver alguém que resista, fique, a gente começa então oficialmente os encontros de células. Mas até lá, o nosso intuito é só dificultar a coisa para vocês, ok? Então no próximo encontro a gente vai falar um pouquinho como se estrutura a célula, a gente vai falar um pouquinho do que são os verdadeiros vínculos de amizade que a gente quer estabelecer aqui em nosso meio para poder avançar nesse propósito, né? Só para adiantar um negócio para vocês, aqui nós temos mais ou menos, deixa eu ver quantas pessoas, 4, 6, 8, 22, 23, olha só, uma célula pode ter no máximo 15 pessoas. Ou seja, estão se tratando de uma célula que a gente já estourou o número, fora as pessoas que faltaram. Chegamos a 30, então são o quê? 2 células, entendeu? Então geralmente uma célula tem no mínimo 5 pessoas, no máximo 15 pessoas. Então se der 30, tem 2 células. Se der 20, o nosso esforço é para que 5 de vocês corram. Aí você entendeu? A partir dessa frase aqui, eu acho que você não vai embora. Vocês viram o que ela falou? É a igreja em missão, indo pra cima das portas do inferno. Então o intuito é esse, tá bom? Então a gente vai fazer de tudo para que vocês desistam. Você assustou com a sua palavra de querer mandar ela embora. Não, ela se motivou. Eu vou calar a boca desse infeliz, ela falou. Maravilha. Olha só, então
uma coisa que aqui agora é mais prática, tá? A gente tem 20 minutos para mim, só dá tempo de falar isso aqui, agora são coisas práticas. Diante de tudo isso que eu falei, eu sei que muita coisa talvez ainda não processou na cabeça de vocês. Tem gente que tá com sono, tudo isso envolve. E a gente contempla toda essa realidade. Vocês podem mandar depois, tá bom? Vocês estão num grupo ainda, então? Tá no grupo ou não? Não, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um grupo, mais um grupo no WhatsApp, olha só, sorria. E vocês podem mandar todas as dúvidas de vocês a respeito do que a gente falou aqui, tá bom? Não tem problema, manda lá, a gente vai discutir isso. Porque o meu intuito é que vocês vão ganhando cada vez mais consciência do que é ser igreja. Lembrando de novo, ser igreja não é frequentar uma paróquia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então vocês vão mandar as dúvidas de vocês a respeito do que eu falei aqui hoje. Só que assim, diante do que a gente está para iniciar aqui, quem está envolvido em trocentas pastorais, isso eu já conversei com o Padre Márcio, pode ficar tranquilo, tá? Eu não estou pescando dentro do aquário, não. O Padre Márcio, ele falou para mim, eu quero que você discipule adultos, ok? Tem um grupo de jovem aí? Tem um grupo de jovem, tem um ministério de jovem, sei o que lá. Aí tem o apostolado da oração, que é as veinhas da cabeça branca lá e tudo mais. Pode ser que chegue jovem, pode ser que chegue idosos aqui, não tem problema. Mas o Padre pediu para mim, discipule os adultos. Famílias que estão caminhando na igreja e precisam caminhar em unidade. Beleza, sem problema nenhum. Só que tem gente que vai vir para cá por empolgação. Ele já serve, sei lá, em 5 pastoral. Como é que essa pessoa vai se dedicar aos encontros das células? Aquela disputa, entendeu? Então, por exemplo, eu acho importante que todo mundo tenha um trabalho na paróquia. Eu sou da pastoral da catequese. O Valci serve na música. Aí o outro serve na leitura, não sei o que lá. Isso é importante. Só que não adianta querer abraçar com seus bracinhos pequenos. Não vai dar certo, tá bom? Não vai. Então, se você está bem estabelecido lá em 3, 4 pastoral, eu acho muito difícil você dar conta das formações que a gente vai ter aqui, dos momentos de comunhão e da missão que a gente vai jogar sobre vocês, tá? O meu intuito é que os ministérios, eles sejam manifestados aqui nas células. Então, quem prega vai pregar, quem canta vai cantar. E o nosso intuito é enviar cada vez mais gente para poder manifestar a família de Deus através da comunhão pelo mundo afora. Então, se você está envolvido num monte de coisa, talvez você vai ter que fazer uma peneira agora. Pô, vou me dedicar aqui à leitura, vou me dedicar, sei lá, à pastoral do dízimo ou qualquer outra pastoral que você faça parte. Mas fazer parte de 5 pastoral e agora da célula não tem sentido, entendeu? Não vai dar certo. Você pode até começar, mas você vai ficar com raiva de mim. E eu não quero que você fique com raiva de mim. Eu quero ser seu amigo. Entendeu? Então o fato de você identificar, pô, não é pra mim agora, não é o momento, não significa que a gente não gosta de você, nem que você não gosta de mim. Tá tranquilo, pô. Nós somos paroquianos da mesma paróquia. Só não dá pra você caminhar no momento com a gente. Mas o meu intuito, eu falei brincando que queria expulsar vocês, é claro que eu quero que vocês fiquem, tá? Mas que fiquem querendo estar. A gente só quer caminhando conosco quem Deus quer que esteja aqui. Então a gente acredita firmemente que existem pessoas que têm esse desejo no coração ainda que não saiba, tá? E a gente dá continuidade na nossa conversa na próxima semana. Até não pode passar mais de uma semana para a gente conversar de novo, né? Então a gente vai tentar organizar o mais breve possível uma segunda conversa e uma terceira conversa. Então terão 3 conversas até iniciar de fato o projeto que a gente tem aí para o No Barco. Amém? Esse é o momento que vocês podem fazer qualquer pergunta que quiser. Para mim ou para o Valci. A Valci se assusta. Alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Ok? Tá? Então o nosso desejo é isso para vocês, é ser igreja de fato, tá bom? Bom domingo, boa missa, eu espero que vocês perseverem. Tá bom? Vamos aplaudir Jesus, né?